Irmãos presentes, boa noite. Você que nos acompanha, boa noite. Nosso culto deste domingo é um culto que deu um certo trabalho para poder compor essa mensagem para os irmãos. Confesso que nós nos reservamos todo domingo durante o dia para poder trazer o melhor para a igreja. E eu quero agradecer a um irmão de Bauru que me despertou sobre um versículo, e o versículo é a abertura da pregação de hoje, está no Salmo 116 e 15. Por que esse versículo? Porque esse irmão me mandou este versículo durante a preparação da pregação desta noite, e esse versículo caiu, creio, segundo a vontade de Deus, até conversamos depois, para me alertar que é isto mesmo que deveria ser falado aos irmãos, porque eu estava mudando bastante o assunto desta noite para os irmãos. Porque hoje nós vamos falar de morte, de oração, e fiquei imaginando, Senhor, nós precisamos de conversar com a igreja e trazer a mensagem que o Senhor quer para a igreja, que a gente fale segundo a vontade de Deus, cada pregação. E nisso eu conversei com este irmão durante a tarde e contei para ele sobre esta indecisão que eu estava tendo até o momento, mas eu creio que foi a mão santa de Deus para poder dizer, esse é o assunto. Espero em Deus que Ele me ajude a também falar o que foi preparado e que também você que está nos ouvindo, tanto aqui presencial, e agradecemos mais uma vez, e você que está nas redes, que também chegue no seu coração. Que a pregação, ela é como uma lavoura. Planta-se a semente, ela tem que brotar, tem que dar os frutos. E assim é a mensagem do Evangelho. Irmãos, Salmo 116 e 15 diz, bem curtinho, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por ter esta oportunidade incrível de falar da sua palavra, embora nós não somos merecedores. Além dessa oportunidade, dessa grata oportunidade, da sua misericórdia, pedimos que o Senhor nos capacite. Falar somente da sua vontade, da sua palavra. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Irmãos, primeiro, nós estamos pregando aos irmãos uma série de assuntos bíblicos que eles vão em contraoposição à nossa natureza. Por exemplo, nós lemos Jesus dizer em Mateus capítulo 5, nós lemos Paulo também escrever em Romanos capítulo 12, que nós devemos bendizer os que nos maldizem. Depois Jesus disse em Mateus que nós devemos amar os nossos inimigos e orar. Paulo diz que nós devemos bendizer os nossos inimigos, coisas que não são tanto da nossa natureza. E hoje, neste culto, também nós vemos algo que não é da nossa natureza, porque nós vemos o salmista escrever que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Diz que o Senhor gosta de recolher os seus para o aprisco eterno. E nós vemos que Deus estabelece, no desenvolver do nosso sermão desta noite, Deus estabelece um altíssimo preço pela nossa morte de algum inimigo que queira a nossa morte. Assim as Escrituras nos reportam que os desprezados entre os homens é Deus quem cuida. Por exemplo, o Salmo 72, 14 nos passa que o sangue do pobre, do aflito, do necessitado é precioso diante dos olhos de Deus. Olha como está literalmente escrito. Libertará suas almas do engano e da violência. Anteriormente está dizendo sobre o pobre, o aflito, o necessitado. As almas desses homens, dessas pessoas, Deus vai libertar
do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos de Deus. Chega um ponto, a uma situação tão humilhante dessas pessoas desprotegidas, as pessoas aflitas, as pessoas pobres, as pessoas necessitadas, que elas são enganadas devido à necessidade, à situação que vivem. Elas são enganadas, levadas, persuadidas e pelas suas necessidades. Então o salmista diz: quando acontece isso, a morte dessas pessoas por este motivo é precioso diante dos olhos de Deus. De uma forma ou outra, evita e cessa o sofrimento. É no mesmo sentido que também diz sobre a vida. A vida é preciosa diante dos olhos de Deus. E quem preserva as nossas vidas é Deus. Amém? Em Romanos 14, 8 e 9, Paulo escreve: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Não importa. Porque foi para isto que Cristo morreu e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Ora, Paulo diz: fique tranquilo, porque Jesus, nosso Senhor, morreu por nós para nos fazer Senhor em qualquer estado que nós estivermos. De qualquer forma, nós somos importantes para Deus, vivos ou mortos. Como somos para a sua glória, Ele vai cuidar de nós. Vivemos para o Senhor, vivemos para fazer a vontade dEle e promover a sua glória nesta terra, assim como nós vamos promover a honra e glória do Senhor no reino dos céus, no reino eterno. Este é o grande propósito da nossa vida, não só para esse tempo, mas por toda a eternidade. Outras pessoas que não conhecem o Senhor vivem para se realizar-se apenas aqui. Mas os que são do Senhor, a fazer as obras que o Senhor agrada, tanto aqui, quanto viver com Ele na eternidade. E meu irmão, minha irmã, é muito importante você ter essa consciência que o Senhor é Senhor dos vivos e dos mortos. Leve isso consigo, pelo menos essa mensagem inicial deste culto. Assim que somos cuidados por Deus, Jesus disse em Lucas 21, 17 e 18: e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Todos vão odiar quem avança no nome de Jesus. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Pode nos odiar, mas não pode pôr a mão. Esse pôr a mão é pela permissão de Deus. Se nós vivemos nesta fé e crendo fielmente que assim é, nós não temos que ter medo de ninguém. Amém? Se nem um fio de cabelo cai, imagine a nossa vida. Não é verdade? Agora nós vemos, eu quero contar um fato bíblico para você. Se formos ler, a leitura é extensa, está em Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 18. Pode abrir a sua Bíblia. O irmão Márcio vai comentar para você o que aconteceu nesta passagem. Atos, desde o capítulo 12 até o versículo 18. O que aconteceu nesse tempo? Foi uma época que a perseguição aos apóstolos estava num momento muito intenso. E um fato interessante aconteceu com Pedro, depois que Herodes... Antes de comentar, como você está folheando e abrindo a Bíblia, nós vamos falar várias vezes o nome de Herodes. Mas Herodes na Bíblia teve vários, desde o Herodes o Grande, o primeiro, que foi de 37 até o ano 37 a.C.,
depois Herodes Antipas, filho desse Herodes, o chamado Grande, depois o Herodes Agripa, o chamado rei Agripa, que foi sobrinho de Antipas, depois Agripa II, o bisneto de Herodes o Grande. Então eu quero combinar com os irmãos, eu vou tratar os Herodes como uma pessoa só, mas não eram, tá? É uma relação entre pai, filho e netos. Pode ser? Vamos então. Foi um fato interessante que aconteceu com Pedro, depois que o rei Herodes, e esse é o Agripa, tomou gosto maligno em perseguir e matar os apóstolos, e essa atitude dele agradava os judeus religiosos. Os judeus se agradavam com essa truculência e impiedade deste cruel Herodes, pois ele havia mandado matar Tiago recentemente. Tiago, ele é aquele apóstolo irmão de João, e ele foi morto à espada. E matar esse apóstolo foi vantajoso para ele, porque os judeus gostavam. E Pedro foi, vamos dizer, a bola da vez. Herodes pegou Pedro e mandou trancafiar atrás das grades, pôs duplas de soldados para vigiar, amarrados junto com Pedro, e Pedro estava preso. Pedro na prisão, e do lado de fora estava acontecendo a festa dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos são 7 dias. E no último dia da festa dos pães ázimos era a Páscoa, onde fechava a grande festa. Então, pensa assim, Pedro preso, Herodes aguardando a festa dos judeus no momento próprio, porque ele queria promover um novo espetáculo com Pedro logo após a Páscoa. Enquanto isso, e é o importante do nosso sermão de hoje, a igreja estava em contínua oração. Os irmãos orando por Pedro. E oravam sem parar durante o tempo que Pedro estava preso e a perseguição. Irmãos, é bem possível que Pedro seria oferecido à sorte para trocar por outro acusado preso, como Pilatos havia feito com Jesus e Barrabás, lembra? Numa outra festa da Páscoa que nós conhecemos antes de Cristo ser preso. Aquele Herodes que na época de Cristo não era esse que nós estamos falando. É o Herodes Antipas, o chamado tetrarca. O Herodes na época de Pilatos havia aprovado a atitude de Pilatos, até voltaram a ser amigos, não sei se você lembra, eles estavam de relações truncadas, estavam sem conversar. E Pilatos resolveu fazer um ato de amizade com Herodes, levando Jesus para ser consultado por ele. E isso está em Lucas capítulo 23, do versículo 7, 11 e 12, vamos ler. Esse Herodes agora é aquele que mandou matar João Batista. Versículo 7 diz: E sabendo que era a jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também daqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava ver fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas Jesus nada respondia. E estavam os principais sacerdotes, os escribas, acusando-o com grande veemência. Herodes olhando, os judeus acusando Jesus, e Jesus quieto, sem falar nada, e Herodes querendo ver sinais, querendo ver circo. Herodes, com os seus soldados, vendo que nada acontecia da parte de Jesus, desprezou, escarneceu dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou enviá-lo a Pilatos. Voltando a Pedro, no caso que nós estamos contando em Atos 12, quanto a Pedro, Herodes queria fazer uma outra promoção
pública para agradar os judeus, no mesmo procedimento que acabamos de falar de Pilatos. Mas como Deus é quem tem poder sobre as nossas vidas, foi o início da nossa pregação, além de ter poder sobre as nossas vidas, também tem poder sobre os governos do mundo. Amém, irmãos? É Deus quem põe cada presidente, cada governador, cada prefeito. E esses homens podem falar o que quiser, mas não fazem o que querem, porque só vão fazer quando Deus permitir. Então as coisas não acontecem como eles gostariam que acontecessem, mas sempre como Deus determina. Diante desta fé que nós temos, pouco tempo antes, Jesus ainda estava entre nós nessa época, já havia dito que os seus discípulos seriam perseguidos e mortos. Observe que nessa pregação, se prestar atenção, nós estamos tratando de vários assuntos para poder fechar. Agora nós vamos em João, capítulo 16, versículo 1 e 2. Jesus agora diz: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Então Jesus diz: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai e não a mim. Tem uma informação importantíssima, onde Jesus disse aos seus apóstolos: e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar um culto a Deus. Olha, irmãos, dar fim nos santos apóstolos já era meta contínua dos judeus e desses Herodes, sedentos para causar fim e dar fim à igreja do Senhor. Igreja que anunciava Jesus e orava pelos santos. Imagine como deveria perturbar os ouvidos daqueles cegos judeus desde a notícia da ressurreição de Jesus. Enquanto os judeus e as autoridades romanas promoviam a matança de apóstolos e perseguições, a igreja crescia ainda mais. Quanto mais eles espremiam e perseguiam os apóstolos, a igreja nunca deixou de crescer. E sempre é assim na igreja do Senhor. Por exemplo, Antioquia foi uma das primeiras grandes e sucursais da igreja de Jerusalém entre os gentios e judeus, como nós vemos em Atos capítulo 11, 19 e 21. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Saíram com este propósito de anunciar a palavra somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Amém? Isso durante toda essa perseguição, no caso de Estevão, que foi apedrejado, nós sabemos. Nesse tempo Paulo ainda não era nem convertido, mas assistiu passivamente e aprovando a morte de Estevão. O importante é que nós temos que, apesar de toda essa crueldade, a igreja crescia. Veja que esses irmãos saíram de Jerusalém para pregar apenas aos judeus. Esta era a vontade deles. Mas quando começaram a falar do Evangelho, os gregos e os estrangeiros aceitaram Jesus. E como negar Jesus para quem quer seguir? Desta forma, sempre assim, nos tempos de perseguições, matança, é quando a igreja mais cresce
devido à necessidade de dispersão em outras terras. Como era de se esperar, o apóstolo Paulo não escapou também dessa tal perseguição depois da sua conversão. Sabemos que Paulo passou de perseguidor a ser perseguido. E aumentava cada dia mais o desejo de matar apóstolos, diáconos e evangelistas. Sabemos que Paulo foi morto em Roma, mas antes já havia uma conspiração de morte contra ele, porque apenas pregava o evangelho do Jesus crucificado e ressurreto. Veja que em Atos capítulo 23, versículo 11, diz assim: E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse a Paulo: Tem ânimo, Paulo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Note que Paulo foi em Roma não porque ele apelou para César apenas, mas porque era a vontade de Deus. Se não houvesse, segundo os planos de Deus, a necessidade de Paulo ir para Roma e ficar por lá pregando, no caso da viagem que ele fez e foi encarcerado, nós não teríamos pelo menos 4 excelentes epístolas. E você lembra quais são? Podemos falar? Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. Olha, irmãos, nós já estudamos detalhadamente as 4 cartas com a igreja. Agora você sabe o motivo do Senhor antecipar que Paulo deveria ir consciente, cheio do Senhor, apesar de todas as ameaças, para Roma. Houve uma situação que 40 homens judeus fizeram voto de não comer enquanto não matasse Paulo. Mas eles não conseguiram matar Paulo, porque o Senhor não permitiu. Depois que Cristo ressuscitou, o Senhor encontrou Pedro e no final do diálogo disse para Pedro, uma passagem bem conhecida em João capítulo 21, versículo 18 e 19. Naquela conversa, Jesus conversou com Pedro, ainda com muitas dificuldades de entender todo esse trajeto que nós estamos abreviando para você. Diz assim, versículo 18: na verdade te digo que quando eras mais moço, isto é Jesus dizendo a Pedro, te cingias a ti mesmo e andavas para onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Entendeu? Jesus disse para Pedro, olha Pedro, por enquanto você ainda está mais novo, mas você ainda não tem tanta experiência. Hoje você pode pegar o cinto e apertar, mas vai ter uma época que você vai ter que levantar as mãos para alguém apertar o seu cinto. Nesta época, Pedro, você vai entender que você vai ter que ir para onde você não quer. Esta frase enigmática de cingir, na verdade, Jesus estava dizendo para ele sobre a morte de Pedro. Pedro deveria seguir Jesus em vida e depois de crucificado, Jesus e ressuscitado, Jesus também. Apacentar as ovelhas e não se preocupar com os eventos que vêm para frente, com as ameaças. Assim deve ser a igreja do Senhor. Nesse tempo de pandemia, de vírus chinês, nós observamos alguns irmãos desesperados, preocupadíssimos. Volto a dizer, para essa pregação serve para nós, irmãos, porque quando passa toda essa ameaça, as pessoas perdem um pouco o temor e relaxa também. Espero que não aconteça isso com a igreja. Subentende-se que Pedro foi martirizado, segundo essa frase que nós lemos, mas a Bíblia não fala nada
como ocorreu a sua morte. Alguns estudiosos dizem que Jesus foi crucificado de cabeça para baixo, creio que sim, mas nós vamos nos limitar aos escritos sagrados, tá bom, irmãos? Assim como Paulo passou informações de Cristo, observe que Pedro também recebeu informações privilegiadas do nosso Senhor, e todos eles, os apóstolos, compartilharam estas informações com as igrejas. Devido a essas informações, estamos passando para os irmãos. E, embora Pedro dissesse que daria a sua vida para poder ir com Jesus para onde fosse, lembra? Ainda não era a sua hora. Mas, devido ao atrevimento de Pedro nesta época, Jesus informou que ele iria ir com Jesus somente após Jesus ir. Isso nós vemos em João capítulo 13, versículo 36. Disse-lhe Simão, Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus estava falando da sua morte e Pedro perguntando para onde ele ia. Interessante. Melhor ser às vezes um pouco sem muito conhecimento para viver um pouco mais despreocupado. Então, por isso que Pedro respondeu, para onde eu vou, não podes ir agora, disse Jesus. Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Jesus está dizendo, Pedro, fique calmo, eu vou morrer antes de você, mas você vai também. Lucas escreve que Pedro não tinha dúvida desses acontecimentos que sucederiam com Jesus, embora ainda imaturo, precisava ser amadurecido e amparado por Jesus, dizendo sobre Pedro. E nós encontramos em Lucas capítulo 22, versículo 31, uma outra informação de Pedro, ainda mais imaturo. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e à morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Nós conhecemos todo o desenvolver da história. Pedro chorou muito, amarguradamente arrependido, mas ele ousou dizer que ele estava pronto para ser preso e para morrer ao ladinho de Jesus. Talvez a mesma espada que matasse Jesus poderia usar para matar ele também. Então Jesus disse para Pedro, Pedro, você vai negar quem me conhece. Como é que vai morrer comigo? Irmãos, enquanto Satanás queria desestabilizar Pedro, pela infantilidade que ele ainda tinha, Jesus orou para que Pedro ajudasse os irmãos. Sempre assim. Como lemos, ainda que seja a voluntariedade sincera de Pedro, ele não correspondia com o peso dos seus votos ao Senhor. No momento da provação e da sombra da morte, qualquer mortal nega compromisso de encontro com ela. Porque, na verdade, ninguém quer morrer. E, irmãos, cá entre nós, como nós lutamos para não morrer? Nós nos resguardamos para não morrer, não é? E para viver o quanto mais Deus nos der oportunidade. Agora, irmãos, diante podemos dizer, dessa colcha que nós juntamos de várias passagens, nós vamos voltar para Atos capítulo 12. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 12. Nós estávamos contando que Pedro foi preso por Herodes e ele queria apresentar Herodes depois da festa da Páscoa. E nós agora retornando a esse episódio, foi frustrado por Herodes. Agora podemos deduzir o porquê que Jesus dormia na prisão imposta por Herodes.
enquanto estava correndo toda essa correria de oração da igreja, e Herodes já planejando na noite, já com os guardas para poder apresentar Pedro, Pedro estava dormindo. E pela graça de Deus, o maldoso plano foi impedido pelas orações e rogos dos irmãos. Enquanto os judeus celebravam a Páscoa dos Pães Ázimos, como nós dissemos no começo da pregação, a igreja orava pela vida de Pedro, pedindo que Deus poupasse aquele amado apóstolo. E as contínuas orações e rogos dos irmãos da igreja em Jerusalém foram atendidas por Deus com poder espetacular. Um anjo chegou e levou Pedro, tirou, passou pelo portão. Pedro estava achando que era um sonho. Depois ele viu que era um anjo que estava com ele. Isso aconteceu nas últimas horas, antes que Herodes colocasse a mão nele. Na mesma noite, enquanto Pedro dormia. Enquanto Herodes estava certo que conquistaria ainda mais a simpatia dos judeus, matando Pedro também. Como nós falamos, o anjo do Senhor acordou Pedro e ele foi deixado numa rua. E de lá dessa rua que o anjo deixou ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Ora, irmãos, João Marcos é autor do segundo evangelho, um dos melhores amigos de Pedro. A gente sempre vai para a casa dos melhores amigos, não é? É bom que a gente sempre tenha um lugar para ir nas piores horas da nossa vida. E foi atendido por uma menina chamada Rod. Interessante que enquanto os irmãos estavam orando, chegou Pedro. E essa casa tinha um provável jardim e tinha um portão de ferro antes da casa. E Pedro chamou e esta menina foi correndo com gozo, diz, com alegria vendo Pedro. E ela correu, não abriu o portão para Pedro entrar, ela correu avisar os irmãos, Pedro está aqui. E os irmãos que estavam orando pela libertação de Pedro achavam que era um anjo também. E não acreditaram. E a menina insistiu, falou, é Pedro, é Pedro. E depois ele foi atendido por aquela menina, enquanto os irmãos estavam orando, porque eles disseram para a menina, você está fora de ti. Mas ela afirmava, não é um anjo, é Pedro. Imagine o momento que aqueles irmãos encontraram Pedro, ele pediu, fiquem quietos porque nós estamos numa rota de fuga agora. Nós não podemos ser descobertos, porque o Senhor colocou a mão e me liberou. E eu estou aqui com vocês, as orações contínuas estavam sendo respondidas, embora eles não estavam acreditando no milagre de Deus. Quando nós oramos, irmãos, com tanta fé, porque oraram noite e dia sem parar, depois quando Deus atendeu a oração, eles ficaram tão assustados com a resposta surpreendente de Deus, que demoraram para acreditar. Irmãos, é interessante que o Senhor faz obras maravilhosas em nós, e esse Pedro que nós estamos falando foi o autor da primeira carta com o seu nome, da segunda carta. Então Pedro tinha tanta propriedade já para poder dizer, porque ele não estava mais na sua fase imatura, do poder da oração pelo seu testemunho de vida, da libertação que Deus tirou do que Herodes e os judeus queriam fazer com ele. Mas tem um senão, Deus não queria. Deus atendeu orações. Então Deus atende as nossas orações e não deixa o homem fazer o que quer conosco, porque Deus nos ouve. Pedro experimentou junto com os irmãos naquele momento que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Como nós vemos o evangelista Tiago escrever, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração dos justos
está no poder de Deus. E se está no poder de Deus, está no poder entre a vida e a morte. Ainda que Deus contenta com a morte dos justos e dos necessitados, nenhum ímpio coloca a mão em nenhum dos servos de Deus enquanto Deus não permitir. O que aconteceu na igreja, com todos esses movimentos espetaculares no primeiro século, não deixou de existir. Jesus disse que o tamanho da nossa fé é o tamanho do que nós conseguimos no Senhor. Precisamos ter fé que nós temos um Deus que tudo pode em seus efeitos, um Deus que tem poder e ao mesmo tempo misericordioso. Não deixe de orar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, ouça as nossas preces. A igreja nunca deve deixar e nunca deve desprezar o poder da oração. Não falamos de orações poderosas, falamos de um Deus poderoso. E é este que nós pregamos, o Jesus crucificado, que além de nos salvar, nos protege até o dia da sua volta. Na ceia, ou no batismo, na ceia, na verdade nós anunciamos a morte e a vida velha e a vida nova, a morte e a ressurreição. E quando tomamos a ceia, nós anunciamos o corpo de Jesus presente, a responsabilidade dele em nós, não na transubstanciação, mas no viver. Viver Jesus, viver a ressurreição, viver a vida. Não importa onde, se é aqui ou no reino eterno. O importante é estar com o Senhor, o mais importante de tudo. Você está com o Senhor neste momento? Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus nos ajude.